gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 mesmo. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 11. 2 Pedro 1, do 1 ao 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar, vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar, queridos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Pedimos que, Senhor, aplique ela, Senhor, em nossos corações. Retira de nós, Senhor, todo o embaraço, todo o espírito contrário, Senhor, à tua palavra, que queira, Senhor, roubar esta palavra na mente dos nossos irmãos. Que o Senhor possa repreender desde já todo levante do inimigo, e que possamos, Senhor, sair daqui cheios do teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor, sair daqui com a completa convicção daquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Pedro escreveu esta carta para os irmãos lá da Ásia Menor, próximo ao Oriente Médio. E os irmãos lá, eles estavam sofrendo muitas influências, muitas ingerências de uma doutrina herética chamada gnosticismo. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso. E essa carta, nós já vamos explicar mais ou menos o que é o gnosticismo, mas essa carta tem por objetivo fortalecer aqueles irmãos e a persistirem na vida cristã. Ele fala sobre virtude, acrescentar coisas à nossa fé, acrescentar outros elementos à nossa fé, né? E além disso, que aqueles irmãos estivessem empenhados, né? Ele fala, empenhem-se, ou seja, há uma parte que nós devemos buscar, há alguma coisa que nós devemos fazer. De outra banda, na verdade, a salvação vem de Deus, é Ele que providencia, mas há alguma coisa que nós devemos fazer, coisas que nós devemos deixar, coisas que nós devemos tirar para que nós estejamos no caminho correto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É para isso que Pedro escreveu. Então, fala basicamente de crescimento espiritual. E por ser crescimento espiritual, sempre cabe bem nos dias de hoje também, onde nós temos sofrido tantos ataques, né? A igreja, a família tem sofrido tantos ataques do inimigo, desse sistema, deste mundo.
Então, esta palavra é sempre atual nas nossas vidas, amém, queridos? Então, a primeira coisa que nós apontamos aqui está no versículo 3 e no versículo 4. O seu divino poder, a primeira coisa, o divino poder de Deus é o que nos dá tudo o que é necessário para a vida, amém, queridos? Então, tudo que nós precisamos para viver e também para vivermos em piedade vem de Deus, não vem de nós. A primeira coisa que eu gostaria de apontar com você, então, é que Pedro já inicia este trecho dizendo que todas as nossas necessidades são satisfeitas pelo poder de Deus. Quando Pedro diz tudo o que necessitamos para a vida, tem a ver com a suficiência do Evangelho. Amém? O Evangelho é suficiente. O Evangelho que foi pregado pelos apóstolos é suficiente. A Bíblia que nós temos, querido, é suficiente. Não há outra revelação que seja maior do que a palavra de Deus, amém? Este é o Evangelho, a boa notícia. Jesus ressuscitou, está na palavra de Deus, amém. E toda a sua obra, e tudo aquilo que Ele espera de nós, está igualmente em sua palavra, amém. A igreja de Cristo vivia momentos difíceis naqueles tempos. Então, como nós já falamos, o gnosticismo e outras heresias estavam começando a se infiltrar no primeiro século da igreja de Cristo. Logo nos primeiros séculos já estavam começando a se infiltrar e se propagar entre os cristãos. Paulo escreve aos Gálatas para que eles não voltem às práticas do judaísmo. Pedro escreve para os cristãos da Ásia Menor para que eles tomem cuidado com essas heresias gnósticas que já se afloravam e estavam perturbando, aquelas igrejas daqueles irmãos que começaram ali a ser plantados. Essa heresia mais ou menos diz o seguinte: o gnosticismo, e há nuances, e ainda hoje pessoas gnósticas, há hoje sim esse pensamento filosófico institucionalizado, instaurado ainda em nossos dias, Ela começou mais de forma incipiente naqueles tempos. Essa heresia negava a humanidade de Cristo e também apregoava que era necessário, além do que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia seria uma característica moral. E na verdade, para você experimentar a vontade de Deus mesmo, você teria que ser iniciado numa sociedade mística, esotérica, onde os segredos fossem passados de um para o outro e assim por diante. E segundo eles, Jesus teria sido o primeiro que estava iniciado nesse esoterismo. Ou seja, heresias graves que estavam se infiltrando. Se eles negavam a natureza humana de Jesus, então estavam negando que o Filho morreu na cruz, porque eles negavam a natureza física e humana de Jesus. Ou seja, se eles negavam isso, não houve encarnação. Se eles negavam isso, não criam na ressurreição. Criam em Jesus como se fosse um holograma, uma aparência de realidade. Mas na verdade, a palavra nos diz que Ele veio em carne, nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou corporalmente. Essa é a garantia de que nós ressuscitaremos. Essa é a garantia de tudo que nós pregamos, é verdade. E isso foi atestado pela história secular também. Amém, queridos? Então, amém. A heresia gnóstica estava se espalhando e Pedro precisou ali escrever essa carta para aqueles irmãos. Estava falando então Pedro ali que o Evangelho de Cristo é suficiente para salvar, libertar da escravidão do pecado e também para o relacionamento do homem com Deus. Não é necessário você ter alguma outra coisa que se acrescente à palavra de Deus. E não é apenas uma questão de desnecessidade. Quando você agrega outras coisas ao Evangelho de Cristo como necessários para alcançar a salvação ou o relacionamento com Deus, na verdade isso se torna uma abominação para o Senhor, porque a palavra de Deus é suficiente. Ela e só ela é a necessária. Ela e só ela é a vida que nós precisamos ter. Então, querido, nós colocando outras coisas junto com a palavra de Deus,
Então, estamos colocando um caminho adicional, estamos nos voltando contra o Evangelho quando fazemos isso. Hoje em dia, nós também vivemos tempos igualmente difíceis. Muitos irmãos de nossas diversas denominações existentes, ou por terem sido ensinados de forma equivocada, ou por terem algum complexo de infalibilidade, porque o evangélico tem esse complexo, de infalibilidade. Quando ele fala, todas as outras pessoas estão erradas. Isso é uma coisa ruim no nosso sistema religioso, digamos assim, E é uma coisa que nós precisamos lutar contra, e precisamos tomar cuidado para que esse tipo de sentimento não brote no nosso coração. A palavra de Deus é a verdade. Amém, queridos? Amém. Então, agem e pensam como se o Evangelho ou o alcance das coisas de Deus estivesse disponível somente a quem se enclausura no sistema religioso. Isso é um pensamento comum entre os gnósticos. Os gnósticos diziam exatamente isso: tudo que não for transcendente, tudo que não for espiritual, não presta, ou é irrelevante. Então, algumas coisas boas da gente praticar, como esportes, coisas sobre o nosso corpo, cuidado com o corpo, para eles era algo mal, algo ruim, sendo que na verdade a nossa redenção também será do corpo. Nós teremos corpo glorificado, e a palavra de Deus diz que os nossos corpos são templos do Espírito Santo, ou seja, somos importantes, temos que cuidar de nós mesmos. Então esse pensamento gnóstico está na contramão do Evangelho também. Então o movimento evangélico hoje ficou bastante reducionista, ficou preso às comunidades locais como um fim em si mesmo. Parece que o indivíduo, para ouvir a Deus, ele tem que se enfiar na igreja. E cadê a sua vida devocional? Cadê a leitura da palavra? Cadê a diferença que você vai fazer na vida de outro? Onde está o bate-papo, comendo alguma coisa, um com outro irmão, falando das coisas de Deus? Parece que nós voltamos à velha frase medieval, errônea, de que fora da instituição não há salvação, fora da igreja não há salvação. É claro que aqui não estamos falando de uma instituição. Se pararmos para pensar de que nós somos igreja, e quem é igreja jamais deixará de ser, então sim, fora da igreja não há salvação. Mas quando foi dito isso na época medieval, pensando no sistema institucional, ou seja, eu só sou salvo, eu só estou com Deus se eu estiver dentro das quatro paredes de um templo. E isso é um pensamento errado. É claro, queridos, que eu sou o maior incentivador que os irmãos venham para a igreja, amém? Nós tivemos ontem uma reunião de oração maravilhosa na sexta-feira. Aqui nós aprendemos, aqui nesse ambiente Deus fala com a gente através da sua palavra. Aqui nós encontramos nossos irmãos, nós temos comunhão, lugar onde nós temos as nossas programações para ensinar a palavra de Deus, para estarmos juntos. Isso é fundamental. Mas é um erro terrível você achar que só aqui, só neste ambiente, é que o Evangelho se desenvolve. A palavra de Deus antecede a igreja. Só existe igreja porque existe uma palavra de Deus, uma lei que brotou do coração de Deus. Amém, queridos? Amém. A palavra de Deus permanece para sempre. E congregar, na verdade, é muito mais do que estarmos juntos sentados aqui ouvindo a palavra de Deus. É ter comunhão do Espírito. Então, quando eu tenho comunhão no Espírito, se o mesmo Espírito Santo que está sobre mim, que me salvou, porque eu aceitei a Cristo e você também, então eu tenho comunhão com você. Tenho comunhão com irmãos de outras igrejas. É exatamente por isso que me empolga o movimento da unidade que existe aqui nessa cidade. Tem sido uma realidade visível. Temos visto com os nossos olhos, de verdade, a nossa união, a nossa unidade, a comunhão do Espírito que se desenvolve entre nós, entre pessoas e líderes de outras igrejas. E Pedro continua no versículo 4, ele diz: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Olha lá, Deus promete para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha só, quando desfrutamos das promessas de Deus, nós chegamos mais perto de Deus. Quando nós cremos na
nas promessas de Deus, nós temos um relacionamento mais íntimo com Deus. Amém, queridos? Amém. E Cristo nos deu essas promessas para que a gente participasse da sua divindade. Olha que profundo. É claro que não somos, divinos como Jesus, mas significa que por meio de Cristo nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele nos capacita, e é essa a grande palavra-chave para a igreja que caminha nesta terra. É uma igreja que é diuturnamente capacitada pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo não é uma força inconsciente, é a vida do próprio Deus no meio da sua igreja. Isso se manifesta quando eu e você caminhamos juntos no mesmo propósito. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu sozinho não sou igreja. Veja, igreja é congregação, igreja é um edifício. Pedro, falando mais tarde, ele fala que nós somos pedras vivas desse edifício. E uma observação muito importante que eu ouvi um pastor falar e eu guardo para a minha vida é que se a igreja de Cristo é um edifício e o cabeça é Jesus Cristo, cada um de nós é uma pedra neste edifício. A pedra não é a casa, mas uma casa é formada de diversas pedras. Amém. E o interessante é que eu e você não somos pedras iguais. Você tem um jeito, eu tenho outro, você de outro jeito. Mas juntos nós nos encaixamos. Com as nossas diferenças, nós nos encaixamos e somos parte de um povo só. O povo que Deus vem, que Jesus Cristo vem buscar. Aleluia. Amém? Que esperança gloriosa. Sabemos que não somos feitos em série. Não somos tijolinhos feitos em série. Somos pedras vivas, porque temos o Espírito Santo de Deus, somos vivos, vivificados, mas somos diferentes. E nas nossas diferenças, o Espírito Santo atua, age e capacita todos nós a desempenharmos a sua obra, que é a salvação deste mundo. Amém, queridos? Amém. E Paulo, então Pedro está dizendo: por isso quem se submete ao Espírito foge da corrupção do mundo causada pela cobiça. Versículo 4 ainda. Isso é a capacitação, é o que eu chamo de unção, é o que a teologia também chama de unção. Ao contrário do que alguns pensam, a unção não é um fim em si mesmo, ela não é um arrepio, ela não acontece quando você desenvolve um dom espiritual. Os dons espirituais existem, são para hoje, funcionam e também são ferramentas do Espírito Santo para capacitar a sua igreja. Mas a unção é a capacitação de Jesus na sua igreja para fazer a sua obra. E Ele faz isso com dons, faz isso simplesmente pelo Espírito Santo se mover no nosso meio. Quando você fala de Jesus para alguém, aquela pessoa ouve e volta o seu ouvido para aquilo que você está falando e se arrepende dos seus pecados, o Senhor está te capacitando, está usando, está desenvolvendo esta unção. Amém, queridos? Amém. Então, mais uma vez, voltamos a dizer que fugir da corrupção do mundo não significa se afastar das pessoas que não são crentes. É outro erro grave que nós devemos sempre combater. Não significa viver num mundo paralelo gospel, num mundo paralelo religioso, que tem a sua maneira própria de falar que ninguém entende, que tem a sua maneira de andar e se vestir que ninguém compreende. Não é isso. Claro que nós temos os nossos padrões de moral, de conduta, mas nós devemos nos alimentar. Mas a nossa missão não é aqui, a nossa missão é lá fora. A igreja deve estar onde os pecadores estão, onde os perdidos estão. Amém, queridos? Então, é obviamente possível também, pelo contrário, que o sistema do mundo, que o mundanismo esteja dentro do cristão, esteja dentro das comunidades. Quando há fofoca, maledicência, maldades entre nós, traições, ganância, líderes gananciosos, amor ao dinheiro, na verdade, isso são sintomas do mundo dentro da igreja. Coisas que quem é controlado pelo Espírito Santo deve evitar, deve fugir. Então, ser capacitado pelo Espírito Santo, ser igreja e ter o Espírito Santo não é se afastar das pessoas, é se afastar do sistema, é se afastar da maneira que o diabo conduz esse mundo.
Então, se nós detectamos sintomas disso nas nossas comunidades, temos que parar, refletir e retroceder aonde nós erramos, porque o controle do Espírito Santo sobre nós vai revelar os frutos dele em nós, e nós já vamos falar então um pouco sobre isso. Qual então deve ser a nossa resposta a essa dádiva e essa capacitação do Espírito Santo? Estão nos versículos 5 a 11. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio perseverança, piedade, fraternidade e o amor. Empenhem-se. Não é algo que eu fui salvo, eu aceitei Jesus, eu me batizei, agora há uma comporta aberta que vai ser naturalmente, eu preciso ficar no meu sofá, que tudo isso vai aparecer, né, como um download na minha mente, e vai tudo ser maravilhosamente rapidinho. Não, queridos, a salvação é assim, um minuto. A salvação é questão de minutos, é questão de um momento onde você reconhece os seus pecados. Naquele momento, vindo na frente, ou reconhecendo o seu pecado no banco, ou lendo a Bíblia, enfim, quando há esse despertamento de consciência, você é salvo. Mas isso não é o suficiente para desenvolvermos a nossa caminhada. É suficiente para nos encontrarmos com Deus. Mas não se contente simplesmente com a salvação, que é o maior milagre. Mas, queridos, Pedro aqui convoca a igreja para continuar a caminhada. A salvação em Cristo nos torna receptivos à vontade de Deus. Não acaba na salvação, não para. E é exatamente por isso que nós nos empenhamos em viver a vontade de Deus. E não é uma tarefa fácil. Não é. Viver a vida cristã tem a ver com morte, tem a ver com a morte da minha vontade, tem a ver com a maneira com que eu conduzi a minha vida, e agora naturalmente, com a força do Espírito Santo, eu luto para viver de acordo com a vontade de Deus. É difícil? Não é fácil. Pedro então dá alguns exemplos de como nós podemos responder a esse chamado de Deus. Acrescentar, ou seja, acrescentar nos dá uma ideia de continuidade, de agregar, de caminhar. Eu conheço muita gente que parou a sua caminhada no meio do caminho, depois do batismo, e se contenta com isso, e parece que a vida cristã inteira se acabou. Acabou a apostila da escola dominical, acabou a apostila do discipulado, e parece que ou ela acha que já sabe tudo, ou então acha que já a vida cristã é isso, é vir à igreja mudando de posto. Se eu quiser ser diácono, então eu vou acrescentar um pouquinho mais de conhecimento, e depois para ser pastor eu vou estudo, faço isso. Não, mas queridos, é um erro. A vida cristã, ela talvez inicie no batismo, depois da conversão do coração. O batismo é um pontapé inicial somente. A vida cristã não é um caminho trilhado que já desce prontinho, aplanado. Não. Quando você se batiza, quando você aceita Jesus, você ganha meio que um folhão na sua mão, um machado, para você começar a desbravar o mato da vida cristã, que não é fácil. É a vontade minha que está me corroendo. Não, eu vou sufocar minha vontade. É uma machadada numa árvore no meio do seu caminho ali. E você vai desbravando esse caminho até chegar no céu, onde é o nosso lugar, a nossa pátria. Estamos aqui temporariamente. Amém? E óbvio que esse acrescentar, essa caminhada, não é pela nossa própria força. É o Espírito Santo que nos capacita. Não é a nossa própria força. Na minha própria força, a gente nem escolheríamos a Deus, nem teríamos esse despertamento da mente. É pela graça que nós temos a opção de escolher a Cristo ou não. Partir dele antes, colocar sobre o nosso coração essa fé que nos leva em direção a Ele. Então Pedro aponta algumas coisas. A primeira coisa, virtude. Virtude é o sentido da fé. Nós temos fé em Deus, sim. Muitos acham que fé é suficiente, a fé é em cima de qualquer coisa. Mas a palavra de Deus nos diz que a nossa fé tem que ser em Deus, porque senão ela se torna
em si mesma. Eu não posso crer na fé. Eu não posso ter fé em qualquer outra coisa ou na minha próprio desejo. Eu via esses dias o pastor José Bruno falando exatamente sobre isso. A fé, ter fé que vai acontecer algo, não é baseado no que eu quero, não é baseado nas minhas vontades, e nem exatamente naquilo que eu preciso. A fé é de Deus. A fé vai em direção a Deus. É Deus que realiza o milagre. Se Ele quiser, eu tenho fé que pode acontecer. Mas eu não posso crer simplesmente na fé. Muitas pessoas falam: olha, você tem que ter fé em qualquer coisa. Você tem a fé em qualquer coisa que isso vai te fazer melhor. Você precisa crer em alguma coisa. Não, queridos. Não há como nós crermos em coisas diversas e recebermos algo de Deus. Nós temos que crer que Ele é o Supremo Criador e crer em Jesus Cristo, nosso Senhor, que deu a sua vida por nós. Amém. E a fé sem obras é morta. Então a virtude seria o recheio dessa fé, o objetivo dessa fé. E como que isso vai aparecer? Eu tenho fé, então as minhas obras vão mostrar a minha fé. As virtudes vão ser visíveis, vão mostrar a sua fé. Então você vai desenvolver o amor, as pessoas vão ser conhecidas, você vai ser conhecido pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua imparcialidade na hora de julgar. Porque nós devemos julgar, a palavra de Deus diz que nós devemos julgar conforme a reta doutrina. E muitas vezes quando repreendemos alguém: nossa, você não pode me julgar, quem é você para me julgar? A palavra de Deus não proíbe julgamento, ela proíbe o julgamento imparcial, o julgamento apressado, o julgamento temerário, aquele que você já condena antes de ouvir. Esse sim, o julgamento imparcial. O julgamento imparcial é uma virtude, a humildade também é uma virtude, ou seja, são elementos que vão ser visíveis na vida das pessoas, por causa da sua fé. Amém? Amém. Pedro continua: conhecimento. Conhecimento me lembra a palavra de Deus, Bíblia. O povo perece por falta de conhecimento, o profeta já disse. Conhecer a Deus passa necessariamente por conhecer a sua palavra. Deus não está desassociado da sua palavra. Mas eu tenho uma experiência, eu tive uma experiência. Querido, se a sua experiência contraria alguma coisa do que está na palavra de Deus, essa sua experiência ou foi sua mesma, ou foi coisa sua, ou foi coisa do inimigo. Porque a nossa experiência nos conduz a um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Eu tenho uma experiência, sim. Paulo teve uma experiência. Paulo tinha o conhecimento da lei, mas ele não tinha a compreensão da lei. Então ele viu aquele clarão, ele fica cego por um tempo. Que maravilha, a conversão de Paulo é um milagre estrondoso. Mas o que esse milagre aconteceu na vida dele? Paulo passou até a ser perseguido por amor a Jesus. Perseguiu os cristãos, muda de vida, ou seja, a sua experiência agregou conhecimento da palavra de Deus, conhecimento que ele só tinha, talvez, conhecimento formal da lei. Ou o conhecimento vai vir antes da experiência ou vai vir depois, mas não tem experiência que não agregue conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Domínio próprio. A fé em Cristo e a submissão ao Espírito Santo vão fazer com que nós tenhamos domínio próprio, autocontrole. É claro que a escolha é nossa. Essa submissão ao Espírito Santo não vai fazer com que Ele nos comande com o seu dedo onde nós vamos ou deixemos de ir. Nós não somos robôs de Deus. Mas os princípios e as ferramentas necessárias para que a gente refreie o nosso eu, o nosso ego, a nossa alma obstinada, isso vem do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita, nos cutuca. Olha, você errou. Olha, está demais. A sua ira está exagerada demais. Você está pecando. Essa manifestação em nós do Espírito Santo faz com que nós desenvolvamos o domínio próprio. Ou seja, o Espírito Santo age em nós, e nós dizemos, com aquilo que conhecemos do Espírito Santo, a nossa própria alma: não fica quietinha aí, você está exagerando. Amém? Deus nos orienta, nos ensina, está dentro de nós, ministra os nossos corações. Às vezes, quando a situação é feia, ele usa até outras pessoas,
Às vezes a gente está tão naquela situação que a gente não ouve a voz de Deus, ou está num conflito muito interno. Então, Deus também cuida de nós, levanta outras pessoas para nos abençoar. Amém. E para saber que às vezes nós precisamos recuar um pouquinho. Talvez estamos tristes demais e precisamos ter domínio sobre as nossas emoções. Talvez nós estejamos irados demais. Você pode se irar? Pode. As pessoas nos iram, a gente sente raiva. Quem não sente raiva quando dá uma martelada no dedo? Né? Eu dando uma marretada esses dias lá no concreto lá de casa, escapou, tô com a mão toda estourada e bate na unha, é horrível, né? Você se ira. Mas outra coisa é você ficar cego de ira. Outra coisa é alguém falar alguma coisa para você no trânsito e você se irar. Outra coisa é alguém falar com você no trânsito, você sai e você vai e estrangula a pessoa porque você fica cego de ira. Eu conheço irmãos que estavam nesse estágio, nesses pontos. E é além de um reconhecimento, um tratar do Espírito Santo também. Amém? Nós temos os nossos temperamentos. Mas quando nós recebemos, tem que haver o toque do domínio próprio. Só o Espírito Santo vai fazer esse trabalho. Amém, queridos? Perseverança. Perseverar é esperar em Deus. É esperar e não ser levado pelas circunstâncias que nós estamos vendo. Perseverar, querido, é quando todas as pessoas já desistiriam, já tenham desistido e nós continuamos. Essa perseverança que faz caminhar a gente até o fim vai além da nossa personalidade de ser perseverante, né? Muitas pessoas falam assim: nossa, o Abraão é um cara teimoso, um cara sistemático, acredita numa coisa e vai até o fim, chega lá e tal. Amém. Isso é uma coisa da personalidade. Mas perseverar é esperar em Deus, esperar a vontade de Deus. Quando todas as pessoas, já como a mulher de Jó falou para ele: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Não tem esperança para você? Não, eu sei que o meu Redentor vive. É aquela esperança que foge do seu temperamento, é algo que é sobrenatural, é capacitação do Espírito Santo de Deus. Só vem do Espírito Santo. Perseverança, isso é agregar na nossa fé. A nossa fé precisa ser perseverante. Precisamos ser firmes e constantes, não andar numa montanha russa da nossa vida com Deus. Hoje eu estou uma bênção, profetizando, falando em línguas e cantando, e amanhã eu estou afundado no pecado completamente. Queridos, o pecado bate à nossa volta, mas nós não precisamos andar nesses altos e baixos, amém? Ou melhor, a gente está ali nos 70% do que você ir no 100, no menos 10 e voltar, firmes e constantes. O Senhor deseja que nós sejamos temperados, perseverantes, amém? Já estamos caminhando para o final. Piedade, olha o que ele fala aqui ainda, piedade. E você já poderia pensar comigo assim: é pena, né? Ter piedade de alguém. Não, esse sentido de piedade tem a ver com reverência a Deus, temor a Deus. Ser piedoso em relação a Deus é ter um temor do Senhor. Nós só tememos a Deus por causa do Espírito Santo, amém? Nós só escolhemos a Deus por causa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em nós vai fazer com que nós temamos a Ele, nos entreguemos a Ele, tenhamos constrangimento do nosso pecado, nos arrependamos, desejemos ter uma vida santa. É difícil? Não é todo dia que a gente acerta, não é, mas o meu desejo de estar mais perto de Deus vai fazer com que eu renuncie aquilo que me afasta de Deus. Isso é piedade, temor ao Senhor, amém? Fraternidade, aí já vai ficando mais difícil, né? Perseverança, domínio próprio, conhecimento, virtude. Isso é uma coisa que nós desenvolvemos com a ajuda do Espírito Santo. A fraternidade vai envolver o meu relacionamento com você. Aí começa a complicar. É nos enxergarmos como irmãos. Mesmo que não sejamos irmãos de sangue, a fraternidade pelo Espírito Santo deve fazer eu enxergar você como se fosse o meu irmão de sangue da minha família. Isso é um desafio, amém, queridos? O Espírito Santo nos tornou irmãos.
É fácil a gente chegar nas nossas reuniões, o irmão fulano de tal vai vir orar, o irmão ciclano de tal, parece que virou um título, né? Mas o fato de sermos irmãos não deve ser um título, deve ser uma realidade. Quando eu te chamo de irmão, meu querido, você tem que ter a certeza de que eu faria tudo que eu faria pela minha irmã, eu faria por você, porque você é da minha família, você vai morar no céu comigo, pela eternidade. Louvado seja Deus. E é um desafio na caminhada cristã sermos irmãos de verdade, porque nós temos que ser moldados, lapidados. Eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito. Não é só questão de educação, de polidez, não, é uma questão de renúncia do meu direito às vezes de estar certo, para me dar bem com você, para que nós sejamos um, como Cristo é um com o Pai. Nós vemos os 12 discípulos sendo um era cobrador de impostos, o outro era pescador. Tipo assim, nada a ver uma coisa com a outra, eles não tinham afinidades entre eles, quase nenhuma. Mas eles foram os 12 escolhidos pelo nosso Senhor e frutificaram o Evangelho, espalharam, deram o pontapé inicial para que hoje nós estivéssemos aqui pregando essa palavra. Amém, queridos? E o amor, já estamos bem avançados na hora, já estamos caminhando no final, então, amor é o maior dom. Nós só amamos a Deus e uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus, que é o amor que eu tenho que ter por você e por este mundo, pelas pessoas perdidas, é o amor com atitude, como eu sempre digo aqui. Eu sempre bato nessa tecla, os irmãos vão se cansar de ouvir, mas eu vou sempre falar, o amor que a gente sente não é mais relevante do amor que a gente faz, do amor que a gente desempenha, que a gente realiza. Amém, queridos? Precisamos realizar. O amor é um mandamento que realiza a obra de Deus. Ai, olha, eu estou passando uma dificuldade. Bem, querido, eu te amo em Jesus, vou orar por você. Tudo bem, mas você não pode dar o arroz que ele está precisando? Isso não é amor? Onde está o nosso amor? Como nós temos mostrado o nosso amor? Ou se eu não tenho para dar, mas eu tenho uma outra forma de convocar alguém ou fazer alguma coisa junto. Queridos, o amor faz, o amor realiza. Mas não há amor sem a atuação do Espírito Santo. Amém? Amor sem a atuação do Espírito Santo é humanitarismo. São obras humanitárias de caridade, que tem sim o seu papel, que nós como cristãos temos obrigação de nos engajarmos, e vemos outras religiões dando banho em nós nesse quesito. Mas o amor verdadeiro só vem agregado à nossa fé pela atuação do Espírito Santo. É esse amor que não nos faz condenar o outro, é esse amor que corrige sem denegrir, corrige sem ferir ou sem destruir. É um amor que sempre perdoa. Amém? E finalizando, Pedro diz que se nós tivermos essas qualidades agregadas à nossa fé, nós seremos produtivos e operantes. Você quer produzir para a glória de Deus? Você quer ser produtivo? Você quer ser operante? Quer o Espírito Santo usando a sua vida? Amém? Amém. Então agregue essas virtudes à sua fé. Isso é consolidar o chamado à salvação, consolidar a sua eleição. Fomos eleitos em Cristo Jesus, Ele nos escolheu, então nós o escolhemos, porque Ele depositou em nós esse anseio pela eternidade, e alguém pregou para nós decidimos ir em direção a Ele, mas nós vamos agregando nessa caminhada, vamos consolidando o nosso chamado, mostrando que essa semente não caiu num terreno rochoso, nem cheio de espinhos, caiu numa terra fértil. Amém? Os primeiros brotos são praticamente comuns ao terreno espinhoso. A palavra de Deus diz que o terreno entre os espinhos até brotou alguma coisa, mas quando você vai ver que vingou mesmo aquela planta, é no solo fértil. Amém? O que vai dizer se o nosso solo é fértil, se o nosso solo não é fértil, é essa consolidação
da nossa salvação. Amém? Que essa semente sempre brote e sejamos todos nós, árvores frondosas, frutíferas e operantes, em nome de Jesus. E ele diz que consolidar o chamado e a eleição, se agirmos dessa forma, não tropeçaremos. Interessante que a gente falar, então vou deixar de pecar? Não, continuaremos pecando. Mas essa palavra no grego, tropeço, significa algo que tem a ver exatamente com o sentido de ser salvo, o sentido da salvação, semelhante à palavra escândalo. A palavra escândalo não é aquela coisa do tipo quando você faz alguma coisa que os irmãos da igreja não gostam, os puritanos já colocam a mão na boca. Não, isso não é escândalo, isso é mimimi. Escândalo é algo que nós fazemos, ou algo que fazemos para os outros, que afasta aquela pessoa da salvação. É muito mais grave, é muito mais perigoso. E Pedro está dizendo: se você mantiver, agregar a sua fé, o amor, a perseverança, ser perseverante, ser piedoso, ter domínio próprio, conhecimento da palavra de Deus, você não vai tropeçar. Amém? Nós não cremos em perda da salvação. Tipo, hoje eu estou salvo, amanhã não, Hoje eu xinguei alguém que deu uma fechada no trânsito, eu estou no inferno, amanhã eu estou no céu. Não é bem por aí. Mas o afastamento gradativo de Deus, a estagnação espiritual da sua vida, ela vai dizer até que ponto você realmente continua ou não salvo. Não sou eu que vou dizer, não são pecados específicos que vão dizer, é a sua caminhada cristã que vai dizer. É isso o sentido de tropeço que Pedro está falando aqui. Amém? Queremos tropeçar? De maneira nenhuma. Queremos ser produtivos e operantes. Então vamos agregar a nossa fé e consolidar o nosso chamado. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nessa caminhada, nessa empreitada, que não é fácil. É difícil seguirmos ao Senhor, renunciar à nossa própria vontade. Senhor Jesus, nós te damos louvor, a honra e a glória, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque cremos que talvez hoje mesmo é o que precisávamos ouvir, Senhor, da tua parte. Senhor, nós queremos consolidar o nosso chamado, Jesus. Não simplesmente dizermos que nós pertencemos a uma denominação, que nós temos um credo religioso. Isso tudo é muito bonito, isso tudo nos identifica como cristãos para outras pessoas, mas isso não é ser cristão. Pai, nós queremos agregar a nossa fé, Jesus, a perseverança. Queremos temer ao Senhor, fugir do pecado. Nos ensina, nos capacita, Pai. Que o Teu Espírito Santo sempre fale mais alto do que a nossa voz, do que a nossa vontade, do que aquilo que eu esteja ouvindo. Em nome de Jesus, Pai. Se for preciso fazer qualquer coisa para nos parar, nos pare, Senhor. Mas não nos permita que a gente fuja da Tua vontade. Não nos permita, Senhor, que nós tropecemos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos. Capacita a vida de cada um deles, Pai. Com mais unção, Senhor, com mais busca pelo Teu Espírito Santo. Porque a Tua palavra diz que quando nós Te buscamos, nós Te achamos, Pai. Diz a Tua palavra: buscareis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Senhor, nos perdoa, Jesus, pelos nossos pecados, nossas falhas. Nós não queremos pecar, mas invariavelmente nós pecamos, mas nós nos arrependemos nessa noite, mais uma vez, Pai. Não olhe, Senhor, para as nossas imperfeições. Olhe, Senhor, pelo desejo que nós temos de Te servir, Senhor. Abençoa esta igreja. Senhor, em nome de Jesus, queremos ser uma comunidade relevante, não para levar o nosso nome, a nossa bandeira, mas para levar o Teu Evangelho, Senhor, a toda criatura que esteja precisando nos quatro cantos dessa cidade. Usa as nossas vidas, Pai. Queremos sentir a Tua capacitação. Sabemos que nós somos fracos, não conseguimos pela nossa força, mas aí é que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós queremos experimentar isso, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra. Amém e amém. Será que você pode aplaudir o Senhor?